Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, telespectadores da TV Imaculada, ouvintes dos canais eletrônicos, nesse momento meditamos a palavra de Deus expressamente aqui no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 30 a 35, onde Jesus traz para nós o sentido, o verdadeiro sentido de entendermos que Deus nos concede o verdadeiro alimento da vida. Observando toda a nossa vida e também a vida daqueles que já se foram, como os do Antigo Testamento, aqui clamado, esses irmãos de Jesus que pedem um sinal. Que sinais tu revela para nós, para que nós possamos acreditar em ti? Jesus diz: olha, o verdadeiro pão do céu sou eu, aquele que desceu do céu, aquele que conhece o caminho verdadeiro, aquele que traz para nós o conhecimento, para que, abrindo a nossa mente, a nossa inteligência, nós possamos chegar ao céu, por meio da tua palavra, por meio dos teus ensinamentos. Grandes homens do Antigo Testamento, claro, como Moisés, frisado no Evangelho de hoje, suplicava a Deus pelo seu povo, pela vida do seu povo. E o que Deus mandou no momento mais difícil da vida do povo? Mandou o maná. Eles não tinham o que comer. E Deus envia comida, pão. E eles se alegram por ver este sinal. Não é? E de repente, com o avanço da nossa sociedade, Jesus vem nesse momento mais problemático da sociedade, digamos assim, para trazer de novo um grande sinal do céu. Mais uma vez o povo pede esse sinal. E o sinal está entre nós. Podemos dizer hoje na Eucaristia, esse pão vivo que o próprio Jesus se dá em alimento, e esse alimento nos levará à vida eterna, porque crendo nele, nós chegaremos ao céu. Se alimentando com ele, com todo o coração aberto e sincero, nós vamos chegar à fonte inesgotável, que é o Pai. Que por meio de Jesus, chegaremos ao Pai, como ele expressa no Evangelho de São João, lá pelo capítulo 16. Quem crê em mim, crê no Pai, terá uma vida eterna. Né? E hoje ele frisa para nós: quem come deste pão, nunca mais terá fome. Então, expressamente, esses que estavam perto de Jesus dizem: então, Senhor, me dá este pão. Os próprios discípulos, os próprios apóstolos, aqueles a quem ouviu da boca de Jesus expressamente falar que ele é esse alimento que jamais, uma vez se alimentando, terá sede, terá fome. Então que nós possamos aclamar esse Jesus na nossa vida,
todos os dias por meio da tua palavra. Reconhecer que nele é a fonte inesgotável para o céu. De toda a sabedoria humana, de toda a preciosidade que Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar o mundo, possamos nós abrir o coração e compreender com sinceridade que o Evangelho é o próprio Jesus Cristo, que na Sagrada Escritura está o maná, por meio da palavra que se faz alimento e o se fez e fará sempre na nossa vida para continuarmos essa luta diária da nossa vida. Não é? Então isso é importante. Observando a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar aqui um relato de um povo de cabeça dura, de um coração fechado, que ainda está insensível. Insensível significa que não está acreditando, que não está aberto para crer na palavra de Deus, para aceitar a palavra de Deus. Por isso que os Atos dos Apóstolos traz para nós a pessoa de São Lucas, trazendo para nós, justamente na voz de Estevão, que é o apóstolo, fala que nós precisamos abrir o nosso coração e sermos abertos ao Espírito Santo para que compreendamos a palavra de Deus, compreendamos a dinâmica da nossa salvação. Sem fé, não chegaremos ao céu. Sem a fé, nós não poderemos afastar de nós as doenças graves, as injustiças cometidas, não só na sociedade, mas muitas vezes a nós mesmos. É preciso a gente acreditar no poder do Espírito Santo. É preciso a gente se libertar por meio da palavra de Deus, trazida desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, com a pessoa de Jesus Cristo, o caminho da salvação. Essa libertação. Às vezes nós somos muito incisivos com a razão. Queremos mostrar que sabemos tudo, teremos razão disso, porque a gente conhece um pouco da palavra de Deus. Mas vamos lembrar que lá na expressão, quando Jesus fala, obrigado, Pai, por ter revelado isso aos pequeninos. Aquelas pessoas que nem sequer sabiam verbalizar, sabiam pronunciar o nome de Deus, e Deus o revelou o grande segredo. O que traz para nós aqui nesse gesto é humildade. Termos humildade de compreender o maior gesto que Deus, Pai, fez para com a humanidade. O Verbo encarnado, nascido de Maria, com a sua preciosidade de conhecimento e a largueza de testemunhar a vida do Pai para nos salvar. E com esta intenção e carinho da palavra de Deus, nós devemos cuidar da nossa vida. Continuar vivendo, crendo e expressando no dia a dia da nossa vida o testemunho do alimento que nós se alimentamos na Eucaristia. Esse corpo e sangue, daqui a pouquinho, nós vamos se alimentar. É a fé que restaura a dignidade humana. É a fé que restaura e se alimenta para que possamos conduzir a nossa vida ao caminho do Pai. Que nós possamos sempre, meus amados irmãos e irmãs, a percorrer o caminho da salvação. Não sozinho. Sozinho nós não podemos nada, mas recoberto da palavra de Deus, recheado de toda a misericórdia que Deus coloca no nosso coração. Crendo, podemos chegar à glória da ressurreição. Como diz, mais uma vez, frisando a primeira leitura, não sejamos insensatos, não tenhamos um coração duro para duvidar da oração, para duvidar da palavra de Deus, para duvidar até mesmo de um símbolo trazido pela vela, a chama que fumega, como a igreja coloca sempre que é ali o fogo do Espírito Santo que nos renova. São nesse sentido pequenos detalhes que nós vamos engrandecendo diante de Deus por meio da fé e da humildade que Deus coloca no nosso coração. Que sejamos essa rocha firme, como diz o Salmo responsorial, para que todo mal que vier ao encontro da nossa vida seja quebrado antes de chegar ao nosso corpo, antes de chegar à nossa mente. Sejamos purificados
e tenhamos cada vez mais o zelo e o carinho de pronunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro pão do céu é Jesus, aquele que desceu, aquele que foi enviado do Pai.